É com muita alegria que nós estamos aqui, entre aproximadamente 22 mil pessoas inscritas neste canal, com o intuito de levar o nome de Jesus a todas as criaturas. Que bênção, que alegria! Meditaremos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e versículos de 11 a 32. Para este momento de meditação e oração, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só esclarecendo que não leremos hoje todo o Evangelho porque é muito longo. Então, caminharei com você pausadamente para que façamos esta meditação. Pegue aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3. Então vamos começar. Aqui, já no início do Evangelho, nos versículos de 1 ao 3, nós observamos que sempre haverá o bem e o mal. Sempre haverá quem gosta de algo, quem não gosta. Quem serve a Deus e quem não serve. Sempre haverá as duas ou até mais situações. Aqui, por exemplo, nós vimos que os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Em contrapartida, nós tivemos os fariseus e os escribas que murmuravam contra Jesus, o criticando, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Ou seja, sempre nos depararemos com esse tipo de situação de pessoas que emitem críticas, sem ao menos talvez saber o motivo dessa crítica. Mas tem pessoas que realmente gastam o seu tempo e a sua energia observando o outro e criticando. Depois nós vimos aqui o título desta parábola, que é o Pai Misericordioso e os dois filhos. Em algumas traduções, você vai ler o título, a parábola do filho pródigo. Mas, realmente, o Pai Misericordioso. O tempo inteiro da leitura nós vamos observar a misericórdia de Deus. E aí, conta-nos a parábola que o homem tinha dois filhos. E o mais novo eu achei impressionante em um detalhe. Ele se aproxima do seu pai e diz: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ou seja, ele não teve a pretensão de tirar nada de ninguém. Ele só queria a parte dele. E aí eu me lembrei nesta meditação de muitas pessoas também que só querem a parte dela, só querem o tempo dela, só querem a saúde dela, só vivem para ela, sem se preocupar com o outro. Depois nós observamos aqui no número 3 que o filho mais novo pede a parte da herança e tudo calculadamente. Ele planeja o que ele vai fazer com esta herança. Ele dedica o seu tempo a isso. No número 4, no ponto 4 que eu separei aqui,
nós ouvimos que após este jovem perder os seus bens materiais, ele começou a perceber a sua real situação e caiu em si. Ou seja, ele era um jovem com um ótimo poder aquisitivo, mas ele começa a perder. E aí ele começa a cair em si, diz o Evangelho, no versículo 16. Ele caiu em si. E depois, no ponto 5, nós chegamos no versículo 18. Este jovem começou a pensar no que ele falaria para o seu pai, já que ele havia caído em si e percebido o que realmente estava acontecendo com ele. E aí ele demonstra para mim uma enorme humildade. Ele admitiu a sua falha e se propôs a procurar o seu pai. E ele já tinha a fala pronta. Ele diz: eu irei dizer assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu considerei fantástica a coragem e a humildade deste jovem. Ele assumiu o seu erro. E aí, nesse momento de oração, de meditação, nós devemos também parar, analisar e reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, as nossas omissões, o nosso pecado. Reconhecer e voltar para Deus. Este é o processo. Voltarmos para Deus e dizer tudo para Ele. Eu estou aqui, Senhor, perdão. Dai-me força e coragem para viver este processo de conversão. E depois, no ponto 6, nós já chegamos ali no versículo 20, onde nós observamos que não houve diálogo entre esse jovem e o seu pai. Houve um monólogo. Tudo que o jovem gostaria de falar para seu pai, ele falou. E o pai não abriu a boca. Ele não julgou, ele não condenou nada. Ele não fez perguntas. Onde você estava, meu filho? Não. Ele ouviu tudo no silêncio do seu coração. E aí, nós lembramos também da mãe de Jesus, de Nossa Senhora, que ela guardava tudo no silêncio do seu coração. Maria pouco falava, ela escutava. E o que ela falava era no silêncio e na oração. Era conversando com o seu filho Jesus. E interessante aqui que este pai recebe o seu filho com um abraço e um beijo, bem diferente daquilo que talvez eu faria ou você faria. E aqui o pai nos ensina isso: o silêncio, o calar, o perdão, evitarmos muitos questionamentos, muitos julgamentos, apenas acolher, apenas abraçar e perdoar. Isso é fácil? Com certeza não. E aí, nós já chegamos lá no versículo 22. Para o filho, este pai não falou nada. Ele só falou para os seus servos: traga a melhor túnica, traga anel, traga sandálias, traga um novilho gordo e nós vamos comer e festejar. Porque o meu filho estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado.
E assim começaram a festa. Que coisa linda! Quando o pai recebe o seu filho de volta. E quem é este filho? Sou eu e você, quando nos arrependemos e voltamos para ele. E aí, aqui no versículo 26, nós percebemos a figura do filho mais velho. Este filho mais velho, a atitude dele foi totalmente o contrário do filho mais novo. O filho mais novo teve toda a rebeldia, porém se arrependeu. O filho mais velho, que era bonzinho, que era amigo do seu pai, companheiro, o que ele se apresenta? Como que ele se apresenta? Ele se apresenta um filho com raiva, revoltado, incapaz de perdoar o seu irmão e incapaz de aceitar a atitude do seu pai. Ele foi um desobediente, ele foi um rancoroso. Além dele não aceitar o seu irmão arrependido, ele também não aceitou a bondade e a generosidade do seu pai. E muitas das vezes nós também somos assim. Nós somos incapazes de aceitar que Deus perdoa a todos. Nós somos incapazes, dá impressão até que invejosos, quando nós temos notícias de uma reconciliação, de uma história linda. Nós não aceitamos, nós não acreditamos que o outro possa melhorar. E para finalizar, nós observamos aqui que este pai foi sempre atento. Do início ao fim do evangelho, ele se apresenta um pai bondoso, um pai compassivo, um pai que sempre ouviu e compreendeu tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. Então, meus irmãos, este é o nosso Pai. Este é o nosso Pai que nos acolhe. Então, nesse momento de meditação, sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, nós temos como modelo a Mãe de Jesus, que viveu no silêncio, que viveu na obediência, que viveu no amor. Que eu e você aprendamos hoje essa lição. Sobre mim, sobre você, sobre nossos amigos, nossos amigos de trabalho, nossos vizinhos, nossos irmãos mais difíceis. É sobre todos nós que eu peço a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.